Em meio à imensidão, não é difícil se perder e nunca mais se encontrar. E será que o Brasil está nessa situação? Os olhos humanos, ao se perderem na imensidão dos céus, procuram se unir. É este o sentimento de desolação que a ciência permite aos curiosos. Mas queremos saber do Brasil, mais especificamente do jornalismo que o nosso país pratica. O jornalismo científico no Brasil é um mistério. Aparece para esclarecer curiosidades momentâneas e logo retorna às sombras. Como todo lugar, vai ter muita pesquisa excelente no Brasil e vai ter muita pesquisa ruim no Brasil. Como nos Estados Unidos tem pesquisa excelente e ruim, e como na França tem pesquisa excelente e pesquisa ruim. É normal. Não, é impossível se formar só pesquisadores excelentes ou só pesquisadores ruins. Agora, o que eu vejo é que se a gente pegar os top 10% dos Estados Unidos e os top 10% do Brasil, os top 10% nos Estados Unidos, eles sabem divulgar e vender melhor do que os top 10 no Brasil. A divulgação científica por parte dos jornais, que foi o que você comentou, ela praticamente não existe. Se a gente for pegar jornais de grande circulação dentro dos estados, pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul, que são os 4 que eu, de certa forma, mais acompanho, eu diria que praticamente não existe divulgação científica. Tá? Se a gente pegar e for olhar, sei lá, no último ano, a quantidade de pesquisas científicas que foram divulgadas nesses meios de comunicação, principalmente os jornais, eu acho que talvez a gente não vai encontrar 20 em cada uma delas, porque realmente é muito baixo. E eu acho que às vezes, quando existe a possibilidade, eu acredito, das poucas vezes que eu vi, que as reportagens até são bem feitas, mas eu acho que ainda hoje é um tipo de reportagem que não vende. Hoje todo mundo quer saber sobre os escândalos que acontecem ou no futebol, ou na política, ou infelizmente as pessoas querem ver o drama, querem ver sangue. E a pesquisa ela não vai mostrar isso. Então eu felizmente vi várias coisas interessantes recentemente sobre o Zika vírus, então várias descobertas sobre o Zika vírus. Óbvio que são descobertas científicas, mas são descobertas que elas estão, de novo, atreladas a um apelo. São crianças que estão nascendo com problema de microcefalia e que isso, de certa forma, é um drama. De certa forma, é a ciência respondendo, tentando eliminar um drama que existe na sociedade. Mas a pesquisa pura, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, ela em geral, ela não, eu particularmente acho que ela não é divulgada nos meios de comunicação. A ciência é feita, mas não é disseminada. Isso acontece por muitos fatores, entre os quais nos interessa agora a relação entre o jornalista e o cientista. É trabalho do jornalista dar voz aos gritos perdidos nas multidões das metrópoles. O que distancia o jornalista do cientista e esse vão entre os dois? O que precisa para fazer para aproximar? E quais são os pontos, talvez, que o jornalista, não que ele erre, mas que ele deixa a desejar nesse sentido de divulgar a ciência? Tá.
O jornalista, ele necessariamente não tem todo o conhecimento que o pesquisador tem. Então isso cria uma separação ali, o pesquisador quer já falar sobre detalhes, sobre coisas avançadas, quer que você entenda, e o jornalista não sabe tudo. Então o pesquisador tem a preocupação de fazer render aquela conversa, de poder mostrar o que é novo no que ele fez, e ele tem a insegurança de aquilo não ser transmitido corretamente para o público. O que dá para fazer para diminuir essa distância é o jornalista se preparar. Então, ou já ter experiência, já ter escrito sobre aquele assunto, já ter estudado mais aquele assunto, ou se não sabe, se é completamente novidade, naquele momento, então tá, então vou pegar quantas horas eu tiver para ler, para entender, e não telefonar do nada querendo começar do zero e saber tudo, porque não rende e gera essa insegurança, gera uma desconfiança. Então eu acho que o descompasso entre o jornalista e o cientista dá para ser reduzido, e é um treinamento, eu acho que para ambos os lados, o jornalista e ganhando experiência nisso, e quanto mais você faz, quanto mais você trabalha em ciência, mais você tem uma capacidade de entrar num assunto novo com mais facilidade. Se você não sabe, você sabe um monte de coisa que está ali em torno. E aí você consegue entrar um pouco naquele assunto, já tem referências para entrar. E o pesquisador ganha confiança. Quando vê que você sabe alguma coisa, ganha confiança e conta mais e tal. E aí você tem que encarar aquilo como uma parceria. Cada um vai se ajudar para... Os dois têm a contribuir. O jornalista tem a visão de o que é importante, o que as pessoas sabem, o que as pessoas não sabem, como é que você pode contar uma história. O pesquisador tem que confiar nesse conhecimento que o jornalista tem, de que a maneira dele contar não é a que vai funcionar para o público leigo. Então ele tem isso a aprender, e ele tem isso a confiar, a entregar na sua mão. E por outro lado, o jornalista tem que aprender o que puder daquela pessoa que estudou um monte de detalhezinhos de alguma coisa. Os silêncios ecoam no vácuo do cosmos. Talvez, perdido em uma dessas nebulosas, um pequeno planeta tenha também visões, opiniões e, quem sabe, uma bússola para ajudar-nos a se encontrar. A ciência estará tão longe do povo brasileiro quanto este conglomerado de estrelas? É possível dizer as muitas justificativas que demonstram os benefícios de incentivo à ciência. Mas talvez, ao invés de tantas explicações, trazer um problema seja a melhor forma de esclarecer o papel da ciência. Então, você falou um pouco dessa dificuldade tanto para aprovação de projetos, quanto para bolsas. Você acha que isso é um dos fatores que atrasa a produção científica no Brasil, a criação de novos projetos? Eu acho que sim, porque além disso, um outro lado que não foi questionado é que grande parte das revistas hoje, elas também, os artigos são pagos nessas revistas, então a gente precisa obrigatoriamente ter um financiamento dessas agências de fomento, senão fica inviável você ter a pesquisa e não poder difundi-la porque você não tem um recurso para poder publicar. Olha, do ponto de vista de divulgação científica, na íntegra todas as informações que nós obtemos nos experimentos do laboratório. Enquanto que o jornalismo científico qual é o impacto da mídia sobre essas informações, que vai depender muito da interpretação que esses indivíduos da área de jornalismo tiveram ou têm sobre o assunto, que muitas vezes são divergentes das informações publicadas.
Então, dizer que um estudo é negativo ou positivo depende de vários referenciais. Então, a fosfetanolamina, quando ela foi avaliada pelos órgãos que qualificaram quimicamente os seus constituintes, não é que ela foi positiva ou negativa, depende de vários fatores das metodologias que foram empregadas. Então, dizer se há uma quantidade maior ou menor de fosfetanolamina depende muito do método de análise empregado. Então, positivo ou negativo depende de quem avaliou esses resultados. Então, jornalismo científico e publicações científicas, elas divergem justamente dessas interpretações. Por isso que eu acho que o jornalismo científico ele tem que ser solidificado com pessoas que tenham que ter conhecimentos na área de jornalismo e nas áreas correlatas. A fosfetanolamina sintética, que causou polêmica em meados de 2015, surgia como uma cura para o câncer. Ela não foi testada pela Anvisa, mas mesmo assim era distribuída gratuitamente. A polêmica que veio por causa do veto presidencial sobre a proibição do fornecimento da pílula causou revolta, tanto dos que defendiam o uso do medicamento como esperança para a cura, quanto aos que eram contra, afirmando efeitos colaterais que poderiam agravar o diagnóstico do câncer. Foi feito aí uma espécie de cobertura expondo os dois lados da questão. Mas ele ainda foi pautado pela momentânea polêmica de uma pesquisa que vem sendo feita há mais de 25 anos e repercutiu só agora. E os silêncios ecoam no vácuo do cosmos. Toda a divulgação científica ela não é um problema pontual e não é um problema das escolas, no meu ponto de vista. Eu concordo plenamente com você que talvez o nível das escolas, algumas escolas públicas, talvez seja um nível baixo e que isso acaba afastando até uma leitura um pouco mais técnica. Mas eu acho que uma notícia, para estar num jornal, ela tem que poder ser lida por qualquer pessoa, independente, desde que ela seja alfabetizada, a pessoa tem que ser capaz de ler e entender aquilo. E aí eu acho que é um pouco de falha, tanto por parte jornalística quanto por parte dos pesquisadores, dos cientistas. Os jornalistas, porque às vezes querem transformar a coisa numa linguagem mas tão básica que acaba levando a erros conceituais. E por outro lado, o cientista, o pesquisador, ele não quer falar numa linguagem que as pessoas possam entender. Então eu diria que é quase que um problema triangular, uma tríade. Óbvio que existe um problema de formação, que se a gente tivesse um nível mais elevado, uma formação mais sólida, com uma base muito maior, óbvio que seria muito mais fácil de veicular isso nos meios de comunicação, mas por outro lado, existe quase que uma banalização do meio jornalístico que quer simplificar coisas que muitas vezes não podem ser tão simplesmente simplificadas, mas existe também um problema que é o problema do lado científico, que as pessoas eles não querem tentar traduzir aquilo que eles falam, daquilo que eles acham e daquilo que eles descobrem de uma forma que as pessoas possam entender. Eu poderia simplesmente ter explicado a minha pesquisa para vocês em formas técnicas e que vocês não iam entender nada, mas eu tentei traduzir em 3 linhas. Eu faço dando coisas que vai... Entende? Eu acho que esse esforço é um esforço que os cientistas, os pesquisadores têm que fazer e então eu acho que não tem como culpar A, B ou C. Eu acho que tem que existir um esforço quase que coletivo para que a ciência possa ser divulgada devidamente nesses meios de comunicação. As luzes da ciência não só querem iluminar os cantos mais obscuros de nossa natureza, mas também se disseminar, espalhar-se por todos os cantos.